Então, abra sua Bíblia, por favor, em Lamentações de Jeremias, capítulo 21, até o versículo 25. Hoje eu quero pregar, irmãos, sobre recordações motivacionais, um instrumento para enfrentar aflições. Mas antes de falar desse tema, eu preciso te explicar um pouquinho, porque quando a gente ouve a palavra motivacional, qual é a sensação que a gente tem? A sensação que a gente tem é que a gente vai falar de autoajuda, uma mensagem coach, mas não tem nada a ver com isso. Motivacional aqui de Jeremias é algo muito profundo. E foi assim que ele aprendeu a lidar com as lembranças amargas. Foi assim que ele aprendeu a lidar com as aflições que estavam diante dos seus olhos. A nossa irmã Daniele nem sabia que nós iríamos falar também aqui alguma coisa referente ao que Jeremias falou. Esse profeta que Deus levantou, escolheu desde o seu ventre para um ministério profético entre o seu povo. E a gente vai aprender aqui com ele como que a gente vai utilizar essa recordação motivacional para viver isso como instrumento de superação de toda a lembrança amarga que nós enfrentamos na nossa caminhada. Posso ler a palavra de Deus então? Diz assim, a partir do verso 21. Disto me recordarei na minha mente. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, ou em outras traduções, se renovam cada manhã. Novas são a cada manhã, essa é a minha também, né? Grande é a fidelidade do Senhor. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, nele esperarei. Verso 25. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Senhor, nós lemos a sua palavra aqui nessa noite e pedimos ao teu Santo Espírito que nos capacite a ministrá-la. Ilumine o nosso entendimento, que nós possamos ministrar, Senhor, com clareza e de forma inteligível, que o nosso coração seja aberto, preparado, Senhor, para receber a sua palavra. Nós temos, Senhor, também como Jeremias, recordações motivacionais para avançar nesse ano de 2026 que está diante de nós, porque grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres, em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente já sabe, irmãos, que o livro de Lamentações de Jeremias é um desafio que o profeta Jeremias enfrentou na sua vida. Ele, como a nossa irmã Daniele pregou aqui, falou aqui no seu momento de pós-louvor, foi chamado para ser um profeta de Deus. E ele realmente exerceu um ministério de profeta entre o seu povo, diante do seu país, e isso durou por espaço de 40 anos. A gente costuma brincar dizendo que o profeta Jeremias é o profeta chorão, mas na verdade o profeta Jeremias foi o profeta da resistência. Ele passou 40 anos da sua vida pregando a mensagem de Deus entre o seu povo. E a sua mensagem, irmãos, tem momentos marcantes. O capítulo 1 da sua chamada. O capítulo 18, que é o capítulo do vaso na mão do olheiro. Fala de um Deus que pode restaurar a vida do seu povo. Tem um capítulo 29, que ela até citou aqui também, onde Deus diz assim, eu é que sei que pensamentos tenho a seu respeito. Pensamentos de paz para vos dar o fim que vocês desejam. E o que é que o povo estava desejando nesse período? Voltar do exílio. Mas Deus estava trabalhando na vida do seu povo para que a obra pudesse ser completa. Então o profeta Jeremias foi aquele homem que Deus levantou com uma palavra profética. Ele entendeu que o ministério profético era um grande desafio. Ele sabia o que era ser porta-voz de Deus na sua nação. Por isso é que ele chegou diante de Deus e disse assim, Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei falar. E qual foi a garantia de Deus para ele? Aquilo que eu te falar, você vai falar, porque o Senhor é aquele que colocou as suas palavras na boca do profeta para que ele pudesse transmitir ao seu povo. Então ele levou 40 anos pregando a mensagem entre o seu povo. E ele é o profeta que mais conta para nós as experiências que ele teve durante o seu ministério profético. Durante a sua pregação, Deus mandou ele para a porta do templo pregar diante de um santuário superlotado.
mas diante de um santuário superlotado, aonde havia muita festa e celebração, mas o coração não estava do jeito que Deus queria. Então Deus manda ele para a porta do templo, ele vai para a porta do templo, prega, ele vai parar na cadeia, ele vai parar no fundo do poço. Mas quando a gente, irmãos, vai parar no fundo do poço, por fazer a vontade de Deus, Deus sempre prepara uma corda para nos tirar de lá e nos manter na chamada que Ele tem para nós e nos fazer avançar naquilo que Ele preparou para as nossas vidas. Então esse foi o profeta Jeremias, depois de pregar 40 anos entre o seu povo, ele acabou vendo a sua mensagem concretizada. Porque a cidade de Jerusalém acabou caindo e ele vivenciou todas as aflições dessa queda. Ele é o profeta que testemunhou, foi uma testemunha ocular daquilo que aconteceu em Jerusalém. Depois da queda da cidade. Então são aflições que ele catalogou para a gente aqui nesse livro de Lamentações. Se você ler a primeira parte desse capítulo, ele está mostrando as aflições profundas que ele vivenciou, a tal ponto de ele confessar diante de Deus, dizendo assim, olha, eu não tenho mais força, a minha paz foi embora. Ele confessou isso com os seus próprios lábios, diante de tamanha aflição que ele está vivenciando diante dos seus olhos. E nesse capítulo, irmãos, a partir do verso que nós lemos, a partir do verso 21, Jeremias decide tomar uma postura que vai lhe dar condições de enfrentar todas as aflições da sua vida. E essa mesma postura que nós somos chamados a tomar para enfrentarmos as aflições que nós passamos nas nossas vidas. Vejamos, o profeta Jeremias, antes de falar da sua recordação motivacional, ele primeiro mostrou a sua lembrança amarga. Olha o que ele diz, por exemplo, no verso 20. O texto diz assim, minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. O que o profeta Jeremias está falando aqui nesse verso 20? Lembranças amargas. E as lembranças amargas, ele descreveu do versículo 1 até o versículo 20. São lembranças, de fato, profundamente amargas. E quem não tem, irmãos? Sejamos sinceros. Quem não tem lembranças amargas nas suas vidas? Todos nós que estamos aqui enfrentamos lembranças amargas. E o potencial, irmãos, das lembranças amargas são assim, é tão devastador que o próprio profeta está aqui revelando para nós o impacto que isso causa no seu vigor emocional. Ele diz assim, e a minha alma se abate dentro em mim. Ele está confessando assim, olha, as minhas lembranças amargas abatem a minha alma. As minhas lembranças amargas tiram o meu vigor emocional. E nós, como Jeremias, experimentamos isso dentro da nossa caminhada. Esse ano de 2025 e durante a trajetória da nossa vida, nós somos marcados por lembranças amargas. E a grande questão é, não temos como fugir dessas lembranças amargas. Onde você está, no momento que você está fazendo alguma coisa, de repente essa lembrança amarga dispara na sua mente e por mais que você não queira lembrar, elas estão ali, presentes na sua mente. E quando elas vêm, irmãos, qual é o impacto disso? O mesmo impacto que aconteceu na vida do profeta Jeremias. A alma fica abatida, o coração fica abatido, as lágrimas correm no rosto. Quando essas lembranças amargas vêm, a gente às vezes quer se esconder, às vezes a gente quer se trancar, às vezes a gente não quer falar com ninguém. Isso tudo é natural, porque as lembranças amargas realmente geram esse impacto na nossa vida. Eu fiz uma pesquisa aqui no Google rapidinho para ver esse tema, lembranças amargas. Esse tema é tão marcante que já virou livro, esse tema é tão marcante que muita gente discute na área da psicologia, na área da psicanálise. Tamanha é as aflições que nós enfrentamos quando as lembranças amargas batem nas nossas vidas. Eu lembro, irmãos, que quando eu era adolescente, eu ficava na janela da minha casa esperando a minha mãe chegar, porque ela fazia hemodiálise, e todas as vezes que ela saía para fazer hemodiálise, a gente sabia que ela não podia voltar. Então, quando ia chegando a hora dela voltar e atrasava na sua volta, o coração, Diego, já começava a ficar tremendo. Por quê? A gente ficava se pensando,
Será que minha mãe hoje faleceu? Será que ela vai voltar? Será que ela vai aparecer ali na rua e vai chegar em casa? Olha, eu convivi a minha adolescência com esses pensamentos e essas lembranças são amargas e a gente não tem como neutralizá-las da nossa vida, porque nós não temos amnésia. A não ser que tenhamos amnésia, não temos como fugir dessas lembranças amargas, que o profeta Jeremias também não tinha como fugir. As suas lembranças amargas são tão terríveis que ele está colocando diante de Deus em forma de oração. Eu li o verso 19 para mostrar o impacto das lembranças amargas na sua vida, mas o verso 19, o profeta está colocando diante de Deus em oração a sua petição em função da sua lembrança amarga. Verso 19 diz assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto e do absinto e do mel. Aqui o profeta Jeremias está ilustrando as suas lembranças amargas com o fel e com o absinto. O que é o fel? Uma coisa amargosa. O que é o absinto? Uma planta amargosa. Ele está diante de Deus: Senhor, lembra-se das minhas aflições. Lembra-se das minhas aflições, porque elas são como fel, elas são como o absinto. E quando essas lembranças vêm na minha mente, a minha alma fica abatida e amargurada. Esse é o primeiro ponto, irmãos, que Jeremias está lidando na sua vida. Porém, Deus sempre nos dá, irmãos, ferramentas, Deus sempre nos dá instrumentos para que nós possamos enfrentar as nossas lembranças amargas. E qual é a ferramenta que Deus deu a Jeremias? E qual é a ferramenta que Deus dá para nós enfrentarmos as nossas lembranças amargas e continuar marchando firme e forte no Senhor, sabendo que Ele vai completar a boa obra que Ele começou na nossa vida? Qual é o instrumento que Ele nos deu? Qual foi o instrumento que Ele deu a Jeremias para que ele continuasse prosseguindo até ver Deus concretizando a obra na vida do seu povo? É o que nós falamos aqui no nosso tema. Depois de mostrar, revelar, patentear, esclarecer as suas lembranças amargas, Jeremias olha para o outro lado e vê as suas recordações motivacionais. Na tradução da Bíblia que Deus me abençoou aí através da vida do nosso irmão Diego, no verso 21 está melhor. Veja a tradução corrigida fiel, diz assim: disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Aí a gente vai na NVI, no verso 21, a tradução apresenta o versículo de maneira mais clara. Diz assim, olha: todavia. O que é todavia? O que é contudo? O que é porém? Ele está apresentando um pensamento de forma diferente do anterior que ele apresentou. Então ele diz: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. É uma tradução muito mais clara. O profeta Jeremias está dizendo assim: eu tenho lembranças amargas na minha vida. E essas lembranças amargas são como o fel e o absinto. Eu tenho pranto para apresentar ao Senhor. Lembra-se de mim, Senhor. Lembra-te de nós. Lembra-te do teu povo. E quando Deus se lembra da gente, irmãos, o que acontece? Quando Deus se lembra de nós, naquilo que Ele quer operar na nossa vida, as coisas começam a mudar de figura. A gente já pregou aqui sobre Noé. E lembrou-se Deus de Noé. Noé estava ilhado na arca. O que aconteceu? Deus acabou com aquele alagamento, o tirou da arca e lhe fez florescer uma nova humanidade através da sua família. Quando Deus se lembra de nós, acontece na nossa vida a mesma coisa também que aconteceu na vida do ladrão da cruz. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Quando Deus se lembra de nós, Ele muda o nosso quadro. Quando Deus se lembra de nós, Ele muda a nossa história. E é sempre, irmãos, no tempo dele. Mas enquanto estamos passando esse processo de aflição, a gente tem que usar as armas que Deus nos deu, melhor dizendo, as ferramentas que Deus nos deu. Aqui começa então, a partir do verso 21, Jeremias apresentando as recordações motivacionais. Eu quero lembrar também disto. Além de lembrar das minhas experiências amargas, eu quero trazer na minha memória outro tipo de recordação. E aqui que mora
a grande diferença na vida daquele que vai superar, avançar e triunfar sobre todas as suas aflições. A recordação motivacional de Jeremias tem a ver com a identidade do seu Deus. A recordação motivacional de Jeremias passa pela natureza do seu Deus. Ele está vivendo a aflição. Se você ler esses 5 capítulos, você lê talvez em 1 hora. Se você ler os 5 capítulos de Jeremias, você vai ficar apavorado com a descrição que Jeremias faz da aflição do seu povo. Uma aflição muito grande, a tal ponto de ele ver pessoas estiradas pelas ruas, a tal ponto de ele andar pelas ruas e só contar escombros espalhados pela rua. Ele olha para o templo, o que ele vê? Ruína. Ele olha ao seu redor, diante de Jerusalém, o que ele contempla? Cinzas, catástrofe e destruição. Então é um cenário tenebroso e sombrio para qualquer pessoa, mas ele andando, preste bem atenção nisso, ele como testemunha ocular de tudo aquilo que aconteceu, andando pelas ruas, vendo tudo isso, olhando para a cidade, olhando para as casas, olhando para o templo, olhando para o palácio, olhando para as pessoas estiradas na rua, olhando para os soldados babilônicos, humilhando aquele pessoal que ficou lá de resto em Jerusalém. O que Jeremias vai fazer para enfrentar as suas lembranças amargas? Apesar disso tudo, Senhor, eu continuo sabendo e conhecendo quem Tu és na nossa vida. A recordação de Jeremias que muda a história dele, a recordação de Jeremias nesse cenário de caos, que faz ele avançar e continua a esperança no coração dele, é saber quem Deus é na vida do seu povo. Ele olha para todo o cenário de caos e ele olha para o céu e consegue identificar que o seu Deus continua sendo aquele que sempre foi na vida do seu povo. E na sua recordação motivacional, por que recordação motivacional? Porque a recordação da identidade do seu Deus vai motivar a sua alma para sair desse abatimento e continuar avançando na presença do seu Deus. Irmãos, quem é Deus para Jeremias dentro desse cenário caótico? Ele apresenta para nós Deus como aquele que tem 4 características. Para Jeremias, Deus continua sendo aquele que sempre foi. E ele lembra quem é Deus nesse momento de dor, nesse momento de aflição. Você está lembrando aí quem é Deus na sua vida nesse momento? Nesse momento de aflição que você está passando, que eu estou passando, que nós passamos, você está lembrando quem Deus é? Olha, o ano de 2026... nós não seremos iludidos nesse lugar. Nós enfrentaremos aflição. 26 está vindo aí, muita aflição está vindo também. Mas a gente sabe que com as aflições virão conquistas, virão triunfos, virão superações, virão milagres de Deus na nossa vida. Pela experiência que nós temos da caminhada com Deus, sabemos que 2026 será tempo de aflição, mas será também tempo de grandes manifestações de Deus na nossa vida. Isso daqui, irmãos, não é evangelho de autoajuda. Isso é evangelho que ajuda de verdade. É o evangelho que revela a nós aquilo que de fato Deus opera na nossa vida e revela de fato quem Deus é na nossa vida. Então vejamos, Jeremias olha para Deus e sabe, o meu Deus em primeiro lugar é misericordioso. É o que ele diz aqui, as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã, e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Ainda assim, mesmo vivendo tudo isso, eu sei que o nosso Deus continua sendo misericordioso. Jeremias, irmãos, num cenário caótico de dor, ele não duvida da identidade do seu Deus. Ele é um Deus misericordioso. Irmão, você falar isso numa rede, tomando água de coco, olhando a sua conta no banco, com um saldo positivão, como está a conta de Georgia, amém?
quando você olha para essa situação, a conta está gorda, igual do irmão Carlinho, aí você fala assim, meu Deus é misericordioso. É gostoso, né, a gente falar que Deus é misericordioso assim. Corpo saudável, vida fluindo, conta paga, vida favorável. Meu Deus, tu és misericordioso. Mas Jeremias está falando que Deus é misericordioso, vendo o templo caído no chão. Jeremias está falando que Deus é misericordioso, vendo os escombros pelas ruas da cidade de Jerusalém. Jeremias, irmãos, está dizendo que Deus é misericordioso, vendo as mães cometendo ato de antropofagia. Agora, pastor, você xingou um palavrão, eu não sei o que é isso. As mães estavam praticando canibalismo. Você sabe o que é isso? É o último estágio da racionalidade, irmãos. Quando uma mãe pega um filho para colocar e comer a carne dele, é isso que Jeremias está vendo. Então ele está falando que Deus é misericordioso neste cenário. Deus não mudou, Ele continua sendo o que Ele é. Não importa, irmãos, a aflição que Jeremias passou. Ele está vendo pessoas morrendo no chão de inanição. Ele passa pela rua e vê as pessoas morrendo de inanição. E ele diz assim, melhor é aquele que morreu de espada do que aquele que está morrendo de fome. E ele diz aqui, nesse texto, o Senhor é misericordioso. Parece um contrassenso. Parece uma coisa equivocada. Como Deus pode ser misericordioso se isso está acontecendo na vida do seu povo, se isso está acontecendo diante dos seus olhos? Nós sabemos o motivo do porquê que Jerusalém está passando tudo isso. Jerusalém não quis ouvir a voz do seu Senhor e por isso está passando tudo isso. E a misericórdia de Deus poupou o povo da extinção. O povo foi lá no fundo do poço. O povo vivenciou uma dor terrível, mas a misericórdia de Deus estava na vida daquele povo para levantar aquele povo e restaurar a sua vida. Sabendo que Deus é misericordioso, o profeta Abacuque fez a sua oração, Senhor, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. E Deus lembrou da sua misericórdia, trouxe o seu povo de volta, restaurou o seu povo, deu um novo espírito, deu um novo coração, deu uma nova vida, a tal ponto do povo ressurgir das cinzas, porque a misericórdia de Deus estava na vida do seu povo. Eu sei que a sua dor é grande, eu sei que a nossa dor é grande, eu sei que as nossas aflições são grandes, mas nunca perca a consciência da identidade de Deus na sua vida. Ele continua sendo misericordioso, a sua misericórdia poupa a nossa vida, e é a sua misericórdia que restaura, regenera e salva a nossa vida. Essa mesma misericórdia que Jeremias viu, foi a mesma misericórdia que Paulo diz, lá em Romanos capítulo 12, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Foi a partir dessa misericórdia que Ele transformou a nossa vida, apesar das dores e dos sofrimentos e das aflições que nós enfrentamos. Jeremias, nesse cenário, ele diz, o meu Deus é bom, ou melhor dizendo, o meu Deus é misericordioso, e eu recordo disso, tu és misericordioso. Segundo, Jeremias também diz que seu Deus é fiel. Olha o que diz o verso 23, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Tudo que o povo estava passando, irmãos, era para reflorescer de uma forma extraordinária na história da redenção. Jeremias entende que o seu Deus é misericordioso e fiel, mas aí a gente precisa entender o que significa a fidelidade de Deus. Porque às vezes a gente canta aquele louvor que é até bonito, né? Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel a mim. Não é por aí. Deus é fiel a Ele mesmo. Deus é fiel a Ele mesmo. E Jeremias sabe que nesse cenário que ele está enfrentando de aflição, Deus continua fiel a si mesmo. E o que significa, irmãos, Deus ser fiel a si mesmo? Ele preserva as alianças que Ele fez com o seu povo.
Deus chamou Israel para viver uma história profética que antecipava tudo aquilo que Jesus iria viver na sua vida pessoal. Então, quando Deus chamou Israel, qual era o projeto? Fazer Israel viver uma história profética que antecipava aquilo que Jesus iria viver na sua vida cotidiana aqui na terra. Portanto, Israel no Antigo Testamento, Israel quando foi chamado por Deus, Israel quando foi gerado por Deus, Israel quando foi levantado por Deus, Deus levantou esse povo por causa de uma razão máxima. Deus levanta Israel para trazer o Messias na terra. E enquanto o Messias não chegasse, ninguém podia destruir Israel. Israel não podia ser extinto, Israel não podia acabar, porque a fidelidade do Senhor estava sobre a vida do seu povo, apesar dos momentos de tratamentos profundos que Deus tinha que fazer com ele. Mas pastor, me explica esse negócio de que Israel antecipa a vida de Jesus naquilo que ele vivenciou na sua encarnação. Veja só, irmãos, Israel, quando ele nasceu no Egito, ele viveu sofrimento e remissão. E o que Jesus trouxe, irmãos? Jesus viveu o sofrimento da sua paixão e remissão. No caso de Israel, Israel recebeu a remissão. No caso de Jesus, ele sofreu para dar a remissão. Israel, depois que foi remido do Egito, passou 40 anos no deserto. Jesus, depois do seu batismo, passou 40 dias no deserto. Depois que passou pelo deserto, Israel conquistou a terra de repouso. Depois da sua obra e seu ministério, Jesus nos conquistou um céu de repouso. Portanto, irmãos, o que Israel está vivendo no Antigo Testamento é um viver profético daquilo que Jesus iria viver na sua vida. E essa fidelidade de Deus em manter a sua aliança com o seu povo ia até o fim, e Jeremias sabia muito bem disso, que a fidelidade do Senhor era tão grande que ele iria renovar a aliança com o seu povo. No capítulo 33 de Jeremias, ele apresenta a chegada, ele antecipa a chegada de uma nova aliança. Deus fala para o seu povo: vocês quebraram a minha aliança, vocês não foram fiel à minha aliança, mas eu, sendo fiel à minha aliança, eu vou renovar a minha aliança com vocês. E quando eu renovar a minha aliança com vocês, eu vou escrever as minhas leis em seus corações e em suas mentes, para que vocês andem na minha presença para todo sempre. E eu te pergunto, irmãos, essa aliança se cumpriu? Jesus veio e concretizou a nova aliança com Israel e com todo aquele que está em Jesus Cristo. Deus é fiel. E para a gente ir encerrando, irmãos, ele apresenta mais duas características do seu Deus. Ele é a minha herança, no verso 24, e ele é bom, no verso 25. Jeremias sabe, irmãos, o que de fato é a maior herança de Deus na sua vida. E por isso ele pôde declarar no verso 24: o Senhor é a minha herança, portanto nele eu esperarei. Jeremias não se agarrou nas coisas de Deus. Jeremias não falou assim: essa terra é minha herança. Não foi isso que Jeremias falou. Olha, esse templo é minha herança. Olha, essa casa é minha herança. Porque foi tudo embora mesmo. Foi tudo embora. Mas ele olha para Deus e diz assim: o Senhor é minha herança. Pode qualquer herança da terra faltar, irmãos, mas o Senhor continuará sendo a nossa herança. E sendo Ele a nossa herança, nós temos motivos para continuar esperando nele em 2026, que está para chegar, como nós esperamos em 2025. Porque Ele é bom, e é bom para aqueles que buscam a sua presença. Verso 25: bom é o Senhor para aqueles que esperam por Ele, para a alma que o busca. Então 2026 está vindo aí. Daqui a pouquinho, né? Viveremos aflições
e triunfos. Mas dentro desse contexto, irmãos, em função de sabermos que Deus é bom, nós iremos buscar a sua presença. Nós iremos buscar a sua face de todo o nosso coração. Continuaremos avançando nele, olhando para ele. A sua misericórdia foi manifestada em plenitude através de Jesus Cristo. A sua fidelidade a si mesmo foi manifestada em Jesus Cristo. Ele, como a nossa maior herança, foi revelado em plenitude em Jesus Cristo. Porque Ele fez tudo isso, irmãos, por uma razão. Porque Ele é bom nas nossas vidas. Quando a gente aprende isso, irmãos, muda totalmente a nossa vida. As lembranças amargas não saíram da vida de Jeremias. Jeremias continuou a sua vida com as suas lembranças amargas, porque ele não tinha amnésia como eu e você não temos amnésia. Iremos continuar com as nossas lembranças amargas. De vez em quando ela vai disparar na sua mente. De vez em quando, quando menos você esperar, ela vai disparar aí na sua mente. Talvez até esteja disparando, né? Mas o Espírito Santo vai fazer também disparar em você a recordação motivacional. A recordação de quem Deus é na sua vida. E essa recordação de quem Deus é na nossa vida, irmãos, motiva a nossa vida para continuar a nossa jornada. Quem sabe quem Deus é, vive da maneira que Ele quer. Entendeu, irmãos? Quem sabe quem Ele é, vai viver nas suas aflições da maneira que Ele quer. E qual é a maneira que Ele quer que a gente viva nos nossos embates, nas nossas aflições e na nossa trajetória? Jeremias mostra para a gente, do verso 27 até o verso 34. Ele ensina, bom é ter esperança no Senhor. Bom é aguardar a salvação do Senhor em silêncio. Bom é colocar a boca no pó. Talvez haja esperança. Dê a face ao que te fere, não reaja. Não seja um reacionário, dê a face ao que te fere. Farta-se de afronta, porque Ele é aquele que se constitui como a nossa esperança. Jeremias aprendeu, irmãos, que no fato de saber quem Deus é, ele precisa agir como Deus quer. E como que Deus quer que ele agisse? Vou aguardar a salvação do Senhor no silêncio. Você acha que adiantava esses judeus que estão sofrendo a invasão dos babilônios encarar os babilônios? Você acha que adiantava encarar as afrontas dos soldados babilônicos? Você acha que esses judeus podiam chegar lá? Quem é você para ferir a minha face? Quem é você para me espancar? Quem é você para me afrontar? Você acha que adiantaria eles fazer isso, irmãos? Dê a face que te fere. Foi isso que Jesus ensinou. Não adianta a gente fazer uma reação violenta na mesma proporção daqueles que nos atingem. Porque Jeremias entendeu que era hora de silêncio, era hora de boca no pó, era hora de suportar os fardos da sua vida, porque ele sabia muito bem que Deus não o rejeitaria para sempre. Verso 31, pois o Senhor não rejeitará para sempre, e não rejeitou. Essa cidade que caiu, ela foi restaurada, foi colocada de pé, e eles puderam viver a fidelidade de Deus na sua vida. Jesus, ele veio, irmãos, para exatamente essa obra da nossa vida. Nós estávamos caídos e Ele entrou na nossa vida, nos colocou de pé para nós permanecermos nele até o fim. Eu sei que você vai enfrentar essas dores, mas o Senhor está contigo no ano de 2026, como estará contigo, como Ele foi no ano de 2025, apesar das nossas dores. Fique de pé nessa noite, irmãos. Vamos uma canção e depois vamos fazer como Jeremias nos instruiu. Coloque a boca no pó. Talvez haja esperança. Esse talvez não é dúvida não. Esse talvez indica que Deus é o Deus da esperança e que move o seu braço quando nós invocamos a sua face.